o CDC é um dos projetos onde a gente já passou e é isto que a gente vem aqui explicar hoje. Ok. Bom, portanto, a nível de estrutura, podes passar, se calhar, Salomé, eu Sim. vou fazer a introdução rapide da estrutura da talk. Portanto, eu vou só fazer a introdução e animar a parte de conclusão e partilha, mas nossa ideia primeiro era partilhar em como que o Kafka inserce na arquitetura global do IT, da transformação que estamos a fazer. Depois, alinharmos todos sobre o que é Kafka CDC, portanto, vimos do inquérito que é preciso, então faz bem. E depois vamos partilhar a implementação do CDC sobre dois use cases principais e então tentar sempre responder às perguntas de porquê usar, o como e boas práticas. Portanto, vamos começar com essa parte. Portanto, se faço o resumo global, um pouco buzzword, etc., do que se vê a nível de transformação IT. Bom, a Lardut, por ser uma empresa antiga, passou e está a passar por essas fases. Portanto, quase matamos o que está na esquerda, o nosso monolito mainframe. Portanto, a grande maioria já está a morrer e até está na cloud a tentar sobreviver. O core do nosso sistema está ainda no meio, com SOA e, portanto, alguns problemas de coupling, etc. E há cerca de 2 anos e meio começamos claramente a apostar a fazer serviço muito mais pequeno, pronto, por driver do negócio, a entregar com mais rapidez, mais decoupling, etc., as aplicações e escalar ideias de negócio. Pronto. Um pilar muito forte a nível da nossa arquitetura e principal é que nós fazemos microserviços e só microserviços, quer dizer, nós fazemos microserviços chamam-se entre eles e depois temos o prato de spaghetti completamente ingerível a nível de tanto de evolução, de design que de runtime, tem um coupling enorme. Por isso que nós apostamos bastante em event-driven. Pronto. Já tínhamos um pouco, realmente, de event-driven na nossa arquitetura SOA, mas culturalmente não era algo claramente forte e nem puxado a nível da empresa. Portanto, dentro do foco de transformação, pusemos o event-driven architecture como um pilar, tanto na parte SOA que na parte microservice. E na parte de microservice, a tecnologia que retemos a nível dessa plataforma Cloud Native é o Kafka. Pronto. E daí nós estamos a partilhar sobre esse use case, porque o Kafka é uma das pilares angulares na nossa transformação, pronto, por ser a plataforma que permite o decoupling das nossas aplicações e que permite implementar a arquitetura EDA de todas as novas aplicações que estão a ser feitas, principalmente na cloud. E essa mensagem que eu queria passar com esse slide é que se os patterns de integração e isso tudo podem ser globalmente complicados, tanto a nível de tratamento de dados e entre os layers de ingestion, de tratamento, de analytics, etc. A mensagem principal é que nós, a escolha que fizemos a nível do Kafka é claramente de virar portanto, do mundo que vimos do monolito e da SOA, o Kafka e enfin não o Kafka, as bases de dados, principalmente em monolito, são os centros de verdade e o foco de toda a gente e, portanto, com os prós e cons que a maioria de nós conhecem. Portanto, e com a passagem e o DO que estamos já há algum tempo a passar, a viragem que apostamos na empresa e puxamos e custa a nível de cultura, é de dizer que o foco e a verdade do que é que acontece na empresa, o audit log e a traçabilidade, é o que é que está no Kafka, e não o que é que está num sistema inicial a nível de uma base de dados relacional, de um stream qualquer ou de outra coisa. Portanto, essa mensagem principal acho é importante porque explica também algumas decisões que tomamos a nível de topic, CDC, construção de eventos. Portanto, e acho que as palavras a internamente sobre o que é que a Salomé e o Paulo vão explicar é que apostamos com microservices e Kafka a nível da nossa arquitetura ODA e o objetivo é criar a verdade do que é que acontece no negócio baseado em eventos. Pronto, por isso são os principais aterramentos na nossa talk. Pronto. E isso é uma pequena introdução para os use cases. Pronto. Porque viram os esquemas que apresentei são bastante simples, não é? É como no artigo de blog, é um mundo maravilhoso, tudo funciona em caixas simples e tudo verde. Pronto. Só que a realidade é que muitas vezes a empresa temos constraints
reais e que estão a mudar as nossas decisões de arquitetura para não fazer o ideal. Portanto, essas constraints principais normalmente é o tempo e o budget, orçamento, recursos. Pronto. E por isso que ponto importante a ter em mente e o que a Salomé e o Paulo vão partilhar é que temos sempre em ter em mente qual é o target onde queremos chegar idealmente e depois temos que conseguir implementar trajetórias e planos táticos que são realmente entregáveis em tempo úteis com o valor com o business. Pronto, e por isso que é isso que vamos partilhar. E o último ponto sobre o Cultural Challenge e Change do Event Adoption será mais dedicado na parte de conclusão que faremos no fim. Bom, por isso deixo-vos a palavra, então. Sou meio para avançar, então. Vamos começar a falar um bocado sobre o Kafka Connect. O que é o Kafka Connect? Nós não vamos aqui falar sobre o Kafka, depende que a maior parte de vocês já saibam um pouco, ou pelo menos tenham noções básicas sobre o Kafka. Vamos aqui cingir-nos um pouco mais a estas ferramentas que o Kafka nos disponibiliza, nomeadamente aqui o Kafka Connect. O Kafka Connect é uma ferramenta que já existe há algum tempo e foi incluído na lib do Apache Kafka. Ou seja, quando vocês só uma vez instalaram o Kafka na vossa máquina, isto já vem lá, ou seja, há de ter lá uns scripts para correr o Kafka Connect. É algo que já existe já desde a versão, salvo erro, 0.9, e já lá vão para aí há 5 anos, salvo erro. É uma ferramenta que nasceu, ou seja, os criadores do Kafka tiveram a necessidade quase desde o início de importar ou exportar dados do Kafka. E sentiram a necessidade de criar algo que depois pudessem dar à comunidade, claro, para poder fazer isso facilmente. E assim surgiu esta noção de Kafka Connect, que é uma ferramenta, é uma framework que faz com que seja possível criar connectors, e a gente depois já lá vai ver o que são connectors standardizados, ou seja, um standard para criar estes connectors. Uma coisa que assenta em cima do Kafka é distribuído, é scalable, porque assenta em cima dos consumers e dos producers do Kafka. Tem duas formas, eles disponibilizaram isto com duas formas de trabalhar, standalone mode ou modo distributed mode. Ou seja, se vocês querem fazer apenas uns pequenos testes, uns pequenos ensaios na vossa máquina, podem apenas configurar um standalone mode, mas depois quando querem evoluir isto para um ambiente a sério de produção, vocês podem distribuir os Kafka Connects e ter vários nós a trabalhar em conjunto. Permite também fazer algumas transformações a nível de routing ou a própria mensagem pode ser massajada fazendo algumas transformações da origem para o Kafka ou do Kafka depois para o destino, para o sistema. E também foi disponibilizado desde o início que eles implementaram um REST interface para podermos facilmente fazer a gestão, fazer a configuração deste Kafka Connect através de uma REST API. O Kafka Connect serve então para importar dados de uma base de dados para o Kafka ou exportar para outra base de dados ou para um file system. É o grande intuito do Kafka Connect, ok? Ou seja, sempre que vocês tiverem um cenário onde precisam de extrair dados de uma base de dados, de um file system, ou agora de outras aplicações ou de outros produtos mais recentes, podem considerar o Kafka Connect como uma solução, ok? Foi por isso que isto nasceu. Salomé, podes avançar para o próximo? Noção de conectores. O que é um conector? O conector no fundo, é um plugin. Não é mais do que um jar que facilmente nós configuramos e que vamos a colocar no Kafka Connect.
ok? É uma coisa self-contained, que pelo nome foi renomeado em Source Connectors ou Sync Connectors, dada a sua forma de atuação entre o Kafka e os sistemas externos. O Source Connector é um connector que bebe informação de uma base de dados e despeja essa informação no Kafka, e o Sync Connector faz o oposto. Vai buscar informação ao Kafka e despeja onde tem que despejar, seja uma outra base de dados, seja outro sistema. Onde é que a gente pode encontrar estes connectors? Estes connectors podem ser encontrados como open source. Há muitas empresas, há muitas comunidades neste momento dedicadas a fazer connectors. E depois há aqueles comerciais, dou aqui uns exemplos, o Gira, Cassandra, para a Amazon, que também já desenvolveram os seus próprios connectors, em que é preciso pagar uma licença para os poder utilizar. E facilmente também podemos criar o nosso próprio connector. Como eu disse no slide anterior, é uma framework que facilita esta própria criação, e foi no intuito dos criadores também para a gente conseguir criar vários connectors e facilmente, e para conseguirmos estender as capacidades do Kafka em termos de input e output de dados. Salomé, podes avançar no próximo. Uma outra noção que depois nos vai servir um bocadinho à frente, o que é o CDC? Ou seja, o CDC isto é um termo relacionado muito com base de dados. É um pattern em que nos permite capturar eventos de alteração de dados. Ou seja, quando há um insert, quando há um update numa base de dados, num record, nós queremos capturar esse evento e transmiti-lo para outro sistema. Okay? É esta a noção de CDC. Existem várias formas de fazermos isso. A que nós vamos falar mais à frente envolve olhar diretamente para uma coisa chamada Transaction Log da base de dados. Depois a gente mais tarde vai ver isso. Pode ser feito de outra forma, podemos usar triggers na base de dados, podemos olhar para o date modify de um row e fazer uma espécie de query e extrair aqueles mais recentes ou a partir de uma certa data. Existem várias formas de fazer esta captura. Mais à frente a gente vai falar da forma que estamos a utilizar com o Kafka Connect, que é o log-based, e usamos o Transaction Log para fazer isso. Salomé, podes. Vamos então iniciar aqui o nosso primeiro use case. Um use case foi o primeiro caso que implementámos com CDC na Redoute. Envolve replicação de base de dados. Podes avançar. Sim. Portanto, eu vou primeiro contextualizar o caso de uso que nós implementámos. Portanto, aqui tratou-se de uma replicação técnica de uma base de dados, mas não foi uma replicação integral de todas as tabelas. Portanto, foi uma parte da base de dados que nós viríamos a ter necessidade. Portanto, antes de ainda entrar no caso de uso propriamente dito, primeiro queria fazer aqui um pouco de contextualização. Portanto, nós na La Redoute tínhamos um sistema que está aqui representado na imagem como o sistema A, e esse sistema tinha uma base de dados que tinha dados de configuração. E quando eu estou aqui a falar em dados de configuração, estou a falar, por exemplo, dos códigos postais dos países ou dos dados dos transportadores. E esses dados de configuração eram alimentados nessa base de dados através de um processo ETL. E, portanto, houve, na introdução deste caso de uso, portanto, o que é que gerou este caso de uso? Nós tivemos a necessidade de criar um novo sistema numa arquitetura orientada a microserviços e event-driven, mas para este sistema funcionar, que está aqui representado como o sistema B, nós tínhamos necessidade de aceder a esses dados de configuração que estavam na base de dados do sistema A. E, portanto, tivemos que arranjar uma solução para
podermos aceder a esses dados. No entanto, queríamos evitar duas coisas. Queríamos evitar que houvesse uma dependência entre o sistema B e o sistema A. Nós queríamos que o nosso sistema B fosse um sistema de alta disponibilidade, e estar aqui a criar esta dependência significava que, eventualmente, se o sistema A falhasse, o sistema B não iria funcionar. E também queríamos evitar o custo de reimplementar todos aqueles processos ETL para termos a informação desses dados de configuração na base de dados do sistema B. Portanto, isto eram os dois pontos que queríamos evitar, e então andámos à procura de alternativas, e alternativas essas que não nos fizessem reimplementar tudo o que já tínhamos no sistema A. Portanto, quando estávamos aqui a estudar este caso de uso, aquilo que nós gostaríamos de ter encontrado, na altura começámos o projeto do sistema B, era que houvesse um sítio, um sistema centralizado, onde esses dados de configuração existissem e que, nomeadamente, o sistema A pudesse já ser um consumidor desse sistema centralizado de dados, e que nós pudéssemos facilmente também sermos um consumidor, o nosso novo sistema ser um consumidor, e mais tarde, se tivéssemos outras aplicações ou outros sistemas que tivessem a mesma necessidade, que também elas pudessem ser aqui consumidoras dessa stream de dados que era importante para o funcionamento das nossas aplicações. No entanto, portanto, nós não tínhamos este cenário e, portanto, tivemos que procurar uma alternativa. E foi aí que entrou, então, o Kafka CDC. Portanto, aquilo que nós fizemos foi ligar o Kafka CDC à base de dados do sistema que já existia, do sistema A. Através do CDC, então, criámos esse sistema centralizado, onde nós tínhamos os dados de configuração que nós precisávamos, e pusemos então o nosso novo sistema, o sistema B, a ser consumidor desses dados, pensando que também no futuro podemos ter outras aplicações que precisassem do mesmo e que facilmente no futuro essas aplicações poderão ligar então aqui a este sistema de dados. Portanto, este sistema centralizado onde estão os nossos dados de configuração. Portanto, agora vou passar a palavra ao Paulo, que ele vai falar aqui na parte da arquitetura e de como é que implementamos então aqui o Kafka CDC neste caso de uso. Então, que arquitetura é que a gente montou aqui? Então, o tal sistema A esse sistema estava numa base de dados Postgres, ou seja, era aqui que estava a informação que nós queríamos replicar para o tal sistema B, que é outra base de dados Postgres. E o que nós fizemos aqui foi utilizar aqui o Kafka Connector e o Kafka CDC para transferir esses dados de um lado para o outro. Então, numa primeira fase aqui, tivemos que montar na Database System um plugin. Decidimos optar por um plugin Wall2JSON. Existe mais do que uma opção para fazer isto. Na altura decidimos por este plugin, em que ele vai atuar diretamente no transaction log da base de dados. Ok? E depois mais à frente eu vou explicar porque é que fizemos isto a este nível. Esses eventos vão ser transferidos através do connector para os vários Kafkas do Kafka, através de uma configuração de uma task. Depois a gente vai ver também o que é uma task mais à frente, e utilizamos o Debezium, o CDC Connector para o Postgres para nos facilitar este trabalho. Depois, mais tarde, criámos um consumer, depois da informação já está no Kafka. Criámos um consumer para transpor os dados do Kafka para o tal sistema B, e tendo os dados depois no Kafka, tudo o que vem a seguir, ou seja uma BigQuery, seja outros sistemas, facilmente podem criar outros consumers e ler a informação que estão nesses tópicos,
e aproveitar para o que tem que fazer, ou seja, para o seu trabalho. Podes agora avançando. Agora vamos ver um bocadinho, um ponto a ponto, o que é que se fez aqui nestas várias etapas. Vamos considerar que são várias etapas, na verdade foi. Primeiro olhámos para a base de dados e vimos o que é que era necessário fazer em termos de base de dados para conseguir recolher estas mensagens, estes eventos, e na altura optou-se por usar o tal plugin Wall2JSON. Teve que ser instalado diretamente na base de dados este plugin. Este plugin recolhe a informação do tal CDC, as alterações, os inserts, os updates que é feito às rows das tabelas, e transforma essa informação já num JSON. Dei o nome do plugin. Ao utilizar isto ao nível do transaction log, facilita-nos a vida, porque tem pouco impacto na atividade da base de dados, ou seja, é menos intrusivo lermos e recolhermos esta informação ao nível do transaction log do que fazer uma query, uma tabela, ou neste caso estamos a falar de 50 tabelas ou 60 tabelas. Era muito mais complicado e íamos atrapalhar, entre aspas, aqui a atividade da base de dados se fizéssemos dessa forma. Por isso tivemos que optar por uma solução que fosse diretamente ao transaction log, que fizesse esse trabalho de recolha e de monitorização das alterações, e então optámos por este plugin e por esta forma de fazer esta recolha. Além de que nos permite, através deste plugin, permite-nos recolher as alterações individualmente e ordenadas, ou seja, mesmo que se faça um update massivo a uma tabela, todas as operações são individuais, ou seja, é row a row, e as operações vêm desordenadas no transaction log, o que nos facilita depois a sua transposição para o Kafka. Podes avançar para o próximo. Agora, o passo seguinte era montar o tal Kafka Connector, ou Connect, com o tal Debezium Connector. A gente optou pelo Debezium Postgres CDC Connector, que faz este trabalho de recolha dos eventos que são gerados por este plugin Wall2JSON e transpõe essa informação para o Kafka. Debezium é uma comunidade open source, é um connector muito usado e facilmente é configurável num ambiente de Kafka Connect. Acho que já disse mais ou menos sobre o que se passava aqui. A configuração deste connector, ele está sempre continuamente a fazer stream à base de dados e a transpor as alterações que acontecem ao nível da base de dados, das tabelas, dos rows para o Kafka. Ou seja, é um processo contínuo. Pode ser configurado para ser one shot, é verdade, mas no nosso processo a gente queria uma continuidade no processo e optamos por essa configuração. São hipóteses. Uma outra coisa que tem que se configurar é a noção de task. O que é uma task? Vou dar aqui fazer aqui um pequeno à parte sobre o que é um connector, o que é uma task, para perceberem como é que isto funciona. Ou seja, um connector é uma lib que facilmente se instala dentro do Kafka Connect. Mas vocês veem isso como se fosse um template. É preciso algo mais para tornar o connector numa instância que está a correr. E é através da noção de task, ou seja, task é uma configuração que nós adicionamos ao connector, em que dizemos de onde é que queremos ir buscar a informação, para onde é que a queremos levar, que transformações é que vão acontecer ao longo do caminho, e é a partir daí que nós temos a noção de instância de connector. E estas tasks são guardadas, esta informação, esta configuração é guardada no próprio Kafka, não há nada guardado no Kafka Connect, esta configuração é tudo
guardado no Kafka. E depois permite-nos também que estas tasks podem ser paradas, podem ser pausadas no tempo, pode-se fazer o restart destas tarefas, que como a informação está a ser guardada no Kafka, facilmente retomamos o trabalho destas tarefas, destas tasks. Okay? Além de que mais as próprias tasks permite-nos fazer o scale-up do processo, ou seja, podemos configurar mais do que uma task com a mesma configuração e a partir daí conseguimos, através dos mecanismos do Kafka, de Consumer Group e de Consumers, escalar o trabalho e o processo. E é através desta noção de task que nós conseguimos fazer isso. Para fazer esta configuração neste projeto, usámos um user interface, um open source user interface que vocês facilmente com uma pesquisa na internet conseguem lá chegar, para nos configurar isso, estas tarefas, estas tasks no Kafka Connect. Mas não é mais do que uma user interface para usar a tal REST API que eu falei há bocado sobre o Kafka Connect. Tudo funciona através daquela API, daquela REST API, para configurar estas tarefas, estas tasks e estas instâncias de connectors. Aqui temos um exemplo do que é uma configuração de uma task. Bem dizer, isto, o que vocês dizem é o que connector é que quer usar, de onde é que veio, neste caso é uma base de dados, onde é que está a base de dados, qual é que são as tabelas que quero ler da base de dados, de que forma é que eu quero transformar estas tabelas, ou em que tópicos eu quero colocar a informação das tabelas. Ou seja, permite-nos fazer aqui algum roteamento, alguma gestão, alguma massagem destas próprias mensagens, mas uma massagem fina, ou seja, vocês não vão querer fazer aqui muita massagem, é só coisas muito peculiares, pequenas, não querem mexer no JSON, não é esse o objetivo, ok? Aqui é mesmo só mais em termos de pequenos ajustes de como as coisas vão ser transportadas de uma base de dados para o Kafka, ou do Kafka para uma base de dados, ok? É aqui que vocês vão configurar essa informação toda. Se vocês olharem bem para este sample, nós neste projeto já configuramos também toda a informação crítica, já está a ser guardada num sistema, neste caso o Vault, que é um sistema de segredos, e nada é deixado aqui para o comum utilizador ver, ok? Tudo que é informação confidencial e que nós não queremos mostrar facilmente se pode esconder da vista das pessoas. Salomé, próximo. Aqui estamos aqui a mostrar o que é que acontece a estas mensagens. Nós, neste projeto, optámos por fazer uma relação direta de 1 para 1 entre uma tabela e um tópico Kafka, ou seja, tudo o que é colocado numa tabela, um insert, um update, até um delete, é criado uma mensagem num tópico no Kafka, ou seja, é uma relação de 1 para 1, e depois o que vai acontecer com os consumers é que vamos depois transpor estas mensagens para uma outra base de dados. A gente já vai ver isso mais à frente. Qual é o conteúdo das mensagens? Este Kafka Connector, ou seja, o conteúdo é muito dependente do próprio connector, ok? É o connector que faz esta transposição depois da mensagem, do record, depois para um formato final de JSON. Existem algumas transformações que vocês podem aplicar, como viram anteriormente, para aligerar ou não esta informação que é colocada no Kafka, mas neste exemplo, isto é uma mensagem no Kafka que tem uma key, a key é a primary key da tabela,
E depois tem várias estruturas dentro da próprio body da mensagem, do corpo da mensagem, em que tem uma estrutura que é o before, que é o estado antes do evento, ou seja, se é um update é o que é que estava antes, o estado do row antes, e o after, o que é que aconteceu depois e como é que é o estado atual. Temos essa informação. Temos a informação também, alguma informação sobre metadata, qual é que era a tabela, a base de dados, a hora em que nós fomos obter esta informação, e mais algumas informações de meta-informação. Também temos a informação da operação, se é um create, se é um update, se é um delete. E depois há mais outra informação que por acaso não está aqui, mas inclusive vocês podem ler o próprio esquema da tabela, o próprio DDL pode vir aqui incluído. Okay? Não está neste exemplo, mas é possível isso também vir na informação da mensagem. Depois a parte final dos consumers. Neste projeto optou-se por um consumer, um custom consumer, porque na altura em que a gente desenvolveu isso, esta parte, tínhamos um problema com um JDBC5 connector que era disponibilizado pela própria Apache Kafka, em que os eventos de delete não eram apanhados pelo JDBC5 connector, e não os tratava. E nós tivemos que fazer um custom consumer para transpor aquelas mensagens que vocês viram para tabelas e para registros de tabelas, e fazer os updates e fazer os inserts e os deletes que são necessários depois no sistema B. Tendo as coisas feitas em termos de Kafka, tendo os dados depois em Kafka, facilmente conseguimos montar outra estrutura, fazer um consumer ou utilizar um connector para ligar a uma BigQuery para despejar lá informação sobre tudo o que acontece. Ou seja, aqui a parte mais crítica é colocar os dados depois no Kafka, e depois a partir daí abrimos um mundo para a exploração e para tudo o que vem a seguir ser facilmente acessível e poder tratar a informação como for necessário. Okay, depois aqui a parte da monitorização. Portanto, aqui neste caso de uso e na implementação no projeto, nós focámos-nos muito a nível de monitorização, nomeadamente porque também era o primeiro projeto que estávamos a implementar e queríamos garantir que aquilo que implementámos funcionava. E também tivemos aqui um foco a nível de monitorização da base de dados. Portanto, a nível da base de dados, à medida que nós avançamos com o projeto, detectamos que a nível da base de dados foi introduzida aqui uma nova variável. Ou seja, a nível da base de dados, pelo facto do connector utilizar o transaction log da base de dados, nós detectamos que assim que nós fazíamos esta configuração, os logs da base de dados deixavam de ser descartados automaticamente. Ou seja, a partir do momento em que na base de dados é detectado que existe um conector, isso significa que a base de dados não descarta os logs se não detectar que o connector, portanto, já transmitiu aqueles dados para o Kafka. E então, pelo facto de termos aqui esta variável, nós tivemos que ter aqui algum cuidado na parte da monitorização. E além de monitorizarmos o tamanho disponível para os logs da base de dados, que já é uma monitorização que nós habitualmente fazemos, portanto também tivemos que implementamos aqui uma nova monitorização, que é verificar a nível de base de dados se existe sempre um conector ativo. Aqui também, esta variável também nos permitiu, em futuros casos de uso, logo no início do projeto, terem atenção qual é que é o espaço reservado para os logs da base de dados, porque temos que terem atenção que se existir um problema no conector, podemos logo não estar disponíveis para o resolver e, portanto, temos que ter espaço suficiente para
podermos intervir e para que os logos não fiquem completos e que possa levar aqui a um problema a nível da base de dados. Portanto, investimos aqui um bocadinho na monitorização em relação aqui à parte de se o connector estava ativo ou não, e depois toda a outra monitorização que normalmente já é standard nos nossos componentes. Portanto, monitorizamos também aqui a parte do Kafka Connect, se estava a funcionar ou não. Na parte do connector e da task, portanto, nós tivemos a ajuda, portanto, existe uma ferramenta que é o Kafka Connect Exporter, em que nós implementamos essa ferramenta no nosso sistema, e essa ferramenta permite exportar as métricas do connector e da task para o Prometheus, e portanto com essas métricas depois no Prometheus nós conseguimos monitorizar aqui também o status da task, porque a task pode ter vários status, nomeadamente podemos pausar aqui a tarefa, podemos pará-la, portanto também queríamos fazer aqui esta monitorização. Depois, do lado do Kafka, monitorizar aqui o lag do consumer. Portanto, aqui, se nós detectarmos que temos um lag muito elevado, é porque passa-se alguma coisa com o consumer, ou as instâncias do consumer não são suficientes para consumir os eventos que estão nos tópicos. Monitorizamos também o consumer, aqui a parte de verificar se ele está a funcionar ou não, e se tivermos algum erro, de forma a podemos corrigir os erros que eventualmente possam aparecer. E no final também, aqui foi mais uma garantia, porque lá está, foi a primeira vez que utilizámos aqui o Kafka Connect. Fizemos aqui uma monitorização para garantir que nos indicava que, portanto, o que tínhamos na base de dados A era igual ao que estava na base de dados B. Portanto, investimos aqui bastante a nível de monitorização para garantir que o processo, que o fluxo todo funcionava. Depois, continuando aqui para o segundo caso de uso, portanto, houve uma nova necessidade, portanto, e essa nova necessidade levou-nos aqui a um novo caso de uso um pouco diferente, porque aquilo que nos foi pedido neste caso de uso não foi portanto, não era uma replicação de uma base de dados, mas sim era ter um evento direcionado ao negócio em quase tempo real. Nós já tínhamos esse evento, mas esse evento estava a ser produzido através de um sistema batch, e portanto não tínhamos o evento em tempo real, e aqui a necessidade era, nós precisamos de ter não era apenas um evento, era vários, mas nós precisávamos ter estes eventos em tempo real. Portanto, este evento, qual é que era o problema neste caso deste evento? Qual é que era a problemática? Era porque este evento estava a ser produzido por um sistema legacy que nós temos na La Redoute, que é o mainframe. Portanto, este sistema tem uma arquitetura monolítica e além disso, ele tinha múltiplas origens, ou seja, tínhamos vários componentes, várias aplicações que produziam estes eventos que nos estavam a pedir para ter em tempo real. E então foi aí que nós, na procura de soluções, porque aqui o objetivo não era reimplementar tudo o que nós tínhamos para ter o evento, portanto, o que é que nós poderíamos fazer para, em vez de ter o evento em modo batch, o podermos ter em tempo real, sem ter que reimplementar todo este sistema legacy que nós tínhamos. E, portanto, foi aí que surgiu novamente o CDC, e foi por aí que portanto, foi essa a solução que nós implementámos e que hoje já está a funcionar em produção. A nível de arquitetura, tem uma pequena diferença. Aliás, tem duas pequenas diferenças. A primeira diferença é o plugin que nós usamos. Portanto, nós não usamos o plugin que o Paulo mencionou, o All2JSON, nós usamos um plugin que se chama o PG Output. Portanto, este plugin é um plugin nativo do Postgre. E porquê nós termos usado este plugin? Basicamente, esta base de dados ao qual nós ligamos o CDC é uma base de dados com uma atividade muito elevada e é uma base de dados crítica para o negócio,
E aqui nós queríamos minimizar o CPU load do servidor da base de dados. E, portanto, com este plugin, a parte da conversão dos logs é feita do lado do connector e não do lado da base de dados. E, portanto, foi por essa razão que nós decidimos usar este plugin. Com a implementação deste plugin, também detectámos aqui uma melhoria a nível de segurança, porque este plugin não necessita de ter... Portanto, nós temos que criar um utilizador na base de dados para o connector e com este plugin não é necessário que o utilizador que vamos criar tenha privilégios tão elevados, tenha privilégios de super user, o que é o caso do plugin do Wall2JSON. E além disso, este plugin permite-nos, a nível da base de dados, nós restringirmos quais é que são as tabelas que queremos passar os eventos para o Kafka. Enquanto com o outro plugin conseguimos fazer isso do lado da task, este plugin deixa-nos já fazer aqui, ter uma segurança, ter outro tipo de segurança, porque conseguimos fazer essa restrição logo a nível da base de dados. Depois, a segunda diferença entre a arquitetura que o Paulo mencionou está relacionada aqui com um tópico que nós chamamos um tópico de business. Portanto, aquilo que nós queríamos na realidade era consumir eventos que são mais direcionados ao negócio. Aqui neste caso estamos a falar de eventos de uma subscrição de um serviço que nós temos na La Redoute. Portanto, nós queríamos o evento de subscrição, o evento de renovação e o evento de cancelamento. E o que nos fez, portanto, qual é que foi a necessidade de criar aqui este tópico no business? Se nós tivéssemos os consumidores finais ligados ao tópico técnico, no tópico técnico, os eventos que lá estão são técnicos. Isso significa que, por exemplo, se eu for à base de dados e fizer um update, por exemplo, a um campo que é o utilizador, eu vou receber um evento. Mas esse evento é irrelevante para o negócio. Portanto, o negócio não precisa de saber que eu alterei um utilizador num campo da base de dados. Portanto, o que nós fizemos foi, nós ligamos um consumidor ao tópico técnico, do tópico técnico extraímos os eventos que são importantes para o negócio, que são aqueles 3 eventos que eu mencionei, e depois os consumidores finais vão ligar-se então a esse tópico de business e não ao tópico técnico. Portanto, fazemos aqui uma transformação num evento mais orientado ao negócio. Além disso, portanto, se um dia, quando nós criarmos um sistema novo que possa substituir aquele sistema legacy que nós temos, que neste momento é o produtor do evento, portanto, se isso acontecer, nesse novo sistema, nós podemos ser simplesmente os produtores, ligar o producer a este tópico que já existe, que é tópico de business, e, portanto, os consumidores finais não vão sofrer qualquer impacto porque já é este evento que eles hoje consomem. Agora, queria-vos mostrar aqui rapidamente o que é para nós um evento, a diferença entre o evento técnico e o evento business, sendo que o evento técnico, a estrutura, o Paulo já mostrou, mas vou fazer aqui uma demo muito rapidamente. Não, está a funcionar. Não sei se vou conseguir fazer, que estou aqui a carregar no play e ele não está a produzir o vídeo. Portanto, se calhar não vou conseguir mostrar. Ah, si, já estou, não? Não, é o teu rato que estamos a ver? Ok. Não está... Não sei porque é que não está a funcionar. Acho Não que não vou tens conseguir mostrar. Mas não tens o vídeo local, senão? Não tens aqui localmente? E partilhar o screen do vídeo? Sim, vou... Deixa-me ver se é fácil. Se consigo encontrar. Exatamente. As telas dão sempre problemas. Mesmo gravadas dão problemas. Não há volta a dar. Acho que não tenho, não sei se tenho aqui o vídeo local.
Não tenho. Posso partilhar a estrutura rapidamente. Posso aceder aqui. Agora não estão a ver nada, certo? Ok, então vou partilhar aqui a estrutura. Portanto, se conseguem ver Sim, aqui sim. a ferramenta. Ok. Portanto, isto aqui é a nossa ferramenta que nós usamos para os tópicos, para os nossos tópicos Kafka. Portanto, vou só pôr aqui isto um bocadinho mais pequenino, porque eu tenho aqui os vídeos que me estão aqui a estrovar e, portanto, isto aqui é o nosso tópico técnico. Vou-vos aqui mostrar rapidamente. Esta foi a estrutura que o Paulo mencionou, em que tem cá o before, o after, e depois tem aqui, nós conseguimos ver, por exemplo, que este evento é um evento de criação. O que temos aqui no after é a estrutura da base, é os campos da base de dados, basicamente com os valores. Ups. Ui. Pronto. Foi a vida. Foi a minha VPN, foi abaixo, portanto agora não vos vou conseguir mostrar o Event Business. Portanto, acho que vamos continuar para o resto. Deixem-me compartilhar novamente. Conseguem ver o slide? Se calhar não. Deixem-me cá ver novamente. Acho que sim. O slide era Conseguem ver? o vídeo, não é? Sim. Sim, estamos a ver o vídeo, sim. Pronto. Então, e vamos avançar para as conclusões, visto que não consigo mostrar a parte do Event Business. E passo a palavra ao Antoine. Sim, então, o meu objetivo era que seja uma partilha para ter mais interatividade, mas, portanto, sim, acho que a primeira palavra que vimos é que, apesar do Kafka Connect e CDC, acho que ter sido algo muito bem pensado, né, pelas pessoas da Kafka e do Confluent e isso tudo, né? Bom, vimos que as problemáticas principais não é tanto de pôr o Kafka Connect a correr ou configurar alguns ficheiros, né? Não sei o que é que vocês querem adicionar alguma coisa aqui, mas acho que... Ou seja, o maior problema que nós detectámos a nível de Kafka Connect, apesar da palavra resiliência não é? Ser muitas vezes repetida, notámos que nos testes que fizemos, que quando havia um problema na base de dados ou quando impactava alguma coisa na base de dados, tínhamos um problema depois no Kafka Connect. E daí a Salomé referir à parte da monitorização. Ou seja, o que eu fiquei a ver foi que ainda há muito trabalho a ser feito ao nível do Kafka Connect para garantir que este nome resiliência seja efetivamente uma resiliência a sério. Ainda há ali algum amadurecimento que tem que ser feito, apesar de já lá vão 5 anos, mas há muito trabalho a ser feito. E depois também tivemos alguns problemas depois no próprio, quando fizemos o Custom Consumer, também tivemos alguns problemas com os tipos dos dados, ou seja, quando temos dados na base de dados, os tipos dos campos da tabela com tipos fora do comum, são decimais ou currency ou coisas mais fora do comum, há ali um trabalho extra que tem que ser feito para podermos manusear aqueles valores e convertê-los. Há sempre um trabalho extra que tem que ser feito e tem que ser equacionado sempre quando se pensa em transpor dados de um lado para o outro. Foi isso os dois grandes problemas que eu senti neste projeto.
Ok. Salomé, não sei se queres acrescentar alguma questão em Sim, relação a... e aqui também a parte, porque depois foi uma descoberta na parte da base de dados, os impactos que tinha. Portanto, quando nós começámos na implementação do CDC, portanto, houve aqui uma descoberta, ok, como é que, a nível de base de dados, primeiro como é que nós configuramos e quais é que são os impactos, e depois chegámos à conclusão que tivemos que apostar muito a nível de monitorização, porque a maneira como a parte dos logs funcionava da base de dados deixou de ser aquilo que, após a instalação do Kafka Connect, passaram a funcionar de outra forma. E, portanto, também temos que ter isso em consideração, e isto aqui foi um bocadinho a descoberta. Portanto, na altura não tínhamos essa noção, só depois quando implementámos é que ficámos com essa noção. Yeah. Acho que o segundo ponto, se calhar, aí é mais um caso específico, não é? Do CDC, daqueles movimentos, não é? Porque acho que vamos ter tendência a pensar muito nos updates e nos inserts, não é? Que é a maioria do fluxo numa base de dados, e podemos esquecer do caso principal do como que fazemos com o init da base de dados, não é? E se aquilo perde seu histórico, como que se recupera isso tudo. E os casos dos delete também, mas acho que aí o delete pode ser também um caso ligado ao terceiro ponto, que é muito bom ter os movimentos todos de insert, update, delete, mas quer dizer que o technical coupling da base de dados está a ser replicado para o consumer à partida, senão a mulher da extração que está construída, não é? Sim, temos que pensar que estamos aqui a transpor uma base de dados relacional, ou seja, que tem relações entre tabelas, e estamos a transpor isso para um Kafka, e depois vai ser transposto ou não para outro sistema. Essas relações não podem, do outro lado, não podem existir, porque nós não conseguimos garantir sem facilmente, ou seja, não estou a dizer que não é possível fazê-lo, mas é preciso um enorme trabalho para garantir isso, que depois todas essas relações sejam efetuadas na base de dados de destino, ou seja, no ponto de destino, ou seja, se temos uma relação entre duas tabelas, elas vão ser decoupled, vão ser duas entidades completamente diferentes, que vão ter os seus eventos, e esses eventos vão ser geridos de forma diferente, ou seja, têm o seu tempo de vida, e não podemos garantir depois que essa relação se mantenha na base de dados de destino. Ou seja, é uma coisa que aí tem que ser clara. Se isso é uma necessidade, então se calhar esta não será a melhor opção para fazer essa transposição neste caso de base de dados em base de dados, né? Estamos a falar por exemplo, do segundo caso em que estamos a falar de base de dados que se transportam em eventos de negócio, aí se calhar já não temos esse problema, não é? Pronto, é uma coisa que deixo aqui para pensarem. Se vocês estão a pensar em colocar um CDC nas vossas empresas, pensem nisso, ok? É uma limitação, é um problema que tem que ser resolvido ou de alguma forma. Vou passar para o próximo slide. Sim, acho que um pouco em linha com as limitações que falamos e tudo, e acho que eu diria numa target ideal, o CDC não é preciso, EDA, pronto, porque a partir daí toda a gente emite de negócio na primeira vez e está tudo fixe, etc. Pronto, isto é o mundo perfeito, pronto, mas acho que na realidade, pronto, nós mostramos, temos o sistema agora mainframe, que mesmo se o que dificulta na cloud, pronto, emitir eventos business aí com 4 batches, ou não sei, 4 ou 5 batches em paralelo, 3 programas interativos nas mesmas tabelas, então conseguir construir um event business a partir daí pode ser muito custoso, complicado e etc. E, portanto, numa trajetória pode ser interessante, portanto, e nós estamos a ter, fazer o leverage do ecossistema Kafka CDC, né, para criar eventos técnicos facilmente e ter automaticamente o retry, gestão de log, o impact na base de dados e isso tudo, e criar um layer de abstração com os business event. Pronto, por isso eu acho que, para mim, um pouco a conclusão, mas voltar ao título da talk, que é não é porque agora uma pessoa sabe, senão agora. Uma pessoa que sabe CDC deve usar para todos os use cases. Acho que é preciso estar muito claro de o que é que permite, e vimos que não é simples de implementar, mas utilizar a ferramenta para um bom use case
e gerir a technical debt que ele cria de base. Se não está pensado. Não sei se vocês querem implementar algo. Eu acho que, tal como nasceu, ou seja, nasceu de uma necessidade, não é? O Kafka Connect e depois todos estes connectors que foram sendo criados e atualmente estão a ser criados à volta do Kafka Connect. Isto foi criado com uma necessidade que era a necessidade de ir buscar informação a sistemas que já existem, né? Que já existem nas empresas, base de dados, seja lá o que for, file systems. É uma ferramenta, não é uma solução, é uma ferramenta, ou seja, é para ser usada porque tem ali algo legacy e preciso transpor isso, ou seja, não considero que seja uma solução para fazer uma coisa nova de raiz, não é? Ou seja, aí é preferível fazer a orientação já a eventos de negócio e não fazer desta forma. Não é uma solução. É apenas uma ferramenta que nos ajuda a solucionar estas questões de legacy problems, de sistemas já existentes, todos nós temos, temos que viver com eles durante muito mais tempo. E esta é a minha opinião sobre o Kafka Connect e esta questão do CDC. E ainda falando aqui um bocadinho ali sobre o último ponto, portanto, na organização como hoje estamos na La Redoute, isto acaba por não ser só um problema do developer, porque acaba por... Portanto, o implementar uma solução com o Kafka Connect acaba por ser um bocadinho, todas as equipas vão precisar de fazer alguma coisa, portanto precisamos ter alguém a nível de DBAs que nos ajude na parte da configuração da base de dados, precisamos ter alguém que nos faça a parte do deploy do Kafka Connect em si, temos a parte do desenvolvimento que é a parte do consumer e depois existe também aquele grande foco a nível de monitorização, portanto precisamos também de alguém da equipa de monitorização para nos ajudar a implementar toda aquela monitorização que é necessária para que nada falhe, portanto não é só aqui não é só uma equipa que está envolvida e a fazer um componente simples, portanto acaba por haver a interação de várias equipas. E vou passar para o último slide então. Exato, a agenda 1. Se calhar antes das Q&As podem responder a este pooling rápido para ter o feedback em live. Está aqui um número de pessoas que responderam. Queres partilhar, António? Não sei se dá porque isto é dentro do Zoom, honestamente, não estou muito claro. Mas pronto, estou a ver 7 of 14, 50%. Já estamos 3 que não contam, normalmente. Pronto, ok, mas enquanto as pessoas vocês estão a fazer, podemos passar nas Q&As. Estão à vontade de fazer o unmute, o vídeo, o que é que der melhor. O chat, se vocês têm um problema de microfone. Posso me voluntariar? Sim, olá André. Sim, à vontade. Mais obrigado por partilharem a vossa experiência. Eu estou a começar a trabalhar com Kafka também. Ainda não temos um use case em que estejamos a pensar aplicar CDC, mas é uma coisa em que eu particularmente tenho bastante interesse. Tinha 2 perguntas e um comentário. Se calhar começava pelo comentário. Achei interessante o Paulo Marcos referir o facto de que não podemos preservar, neste caso estamos a usar CDC para transportar de uma base de dados para outra base de dados, neste caso da mesma tecnologia, e não podemos preservar no destino as constraints ou as chaves estrangeiras, digamos assim, que temos na origem. Eu penso que entendo porquê, apesar de o Kafka garantir
entrega ordenada de mensagens, o que significa que à partida nós conseguiríamos reconstruir no destino exatamente a sequência de operações que aconteceu na origem. Isso só é verdade para mensagens que são transportadas no mesmo tópico e na mesma partição. Por isso eu diria que se houver tabelas que tenham uma relação entre elas, se nós garantimos que elas viajam no mesmo tópico e que os registros que dependem uns dos outros viajam na mesma partição, então provavelmente até conseguiríamos manter essa dependência. Não sei se sim ou se não. Pode ser uma solução, sim. Mas aí tinha que haver um trabalho de roteamento ao nível da configuração para colocar tudo no mesmo tópico. E depois, não te esqueças que posso tratar por tu, certo? Claro. Não te esqueças que a chave com que é produzido o coisa é a primary key. Não sei até que ponto é que tu consegues alterar isso. E é a chave, é essa key que vai fazer em que partição é que vai cair a mensagem. Depois, talvez, exato, não sei o que é que os plugins... Seja mais do que uma tabela, no mesmo tópico, com chaves completamente diferentes, ou seja, primary keys tabelas. Não sei se ias conseguir colocar sempre a mesma estrutura, ou seja, relação no mesmo partição. Ou seja, tinhas pelo menos fazer um partition à medida para seres tu a garantir isso. De alguma forma, ou seja... Sim, estou a perceber. Assim, no pior caso, se nós disséssemos que o nosso tópico só tem uma partição, isso seria garantido. O que eu quis dizer foi que não quer dizer que a gente não o faça se investiu muito trabalho nisso. Mas sim. Eu vou-te dizer que não vai ser fácil. Sim, isto é só uma curiosidade. Porque tu estás a transpor algo da base de dados relacional para uma coisa de eventos. E a partir daí a coisa complica, ok? Também podes fazer tu um próprio consumer. Isso foi equacionado na altura. Eu lembro-me na altura em que estávamos a fazer isto. Foi equacionado na altura fazermos um consumer, um custom consumer que tivesse essa lógica. Em que ele próprio soubesse que tópicos é que tinha que ler e que são relacionados entre si. E ele próprio fazer essa gestão. Mas depois na discussão viemos à cabeça enormes soluções e é tudo muito complicado para resolver essa questão e envolvia fazer ali guardar resultados enquanto não vinha o resultado do tópico, esperar pelo resultado. Não é fácil, vou-te ser sincero. Ou seja, não é algo simples de fazer. A gente equacionou isso na altura, desde muito cedo que a gente percebeu que isto ia ser um problema. Pensámos e todas as soluções que nos vieram à cabeça não seria simples de resolvê-lo. Okay? Seria sempre uma coisa custom que depois nunca daria para transpor para uma coisa genérica, que era algo que nós pretendíamos, era fazer algo genérico naquele consumer. Ou seja, o objetivo era termos um consumer que genericamente eu configurasse mais uma tabela a dizer que mais uma tabela que é passada daqui da A para B e facilmente eu faço. Sem ter que me preocupar com constraints e com foreign keys e por aí adiante. E foi o que a gente conseguiu fazer. Mas tivemos que manter isso em termos de destino. Tivemos que dizer, olha, aqui não pode haver foreign keys, ok? Só na origem. E optámos por essa forma. Mas se quiseres tentar, força. Não será uma tarefa fácil. Digo-te. Sim, isto era só título de comentário, na medida em que, em teoria, parece-me possível, na prática, sim, implica muita configuração e provavelmente está dependente do que é que se pode configurar nos plugins. E fizeste um comentário interessante, que eu não sei se é de facto uma limitação dos plugins, que é o facto de as mensagens terem como chave
para o Kafka a chave primária da base de dados, e isso é interessante, não tinha pensado que tipo de chaves é que seria utilizado, e até será que isto funciona, ou como é que isto funciona no caso de uma tabela não ter uma chave primária, acho que disse privada, desculpa. E outra questão é, uma coisa é a chave da mensagem no Kafka e a outra seria a chave de partição. Que o particionamento pode ser, aliás, tipicamente é, por omissão, acho que o particionamento até é round robin. O particionamento pode ser influenciado de forma independente da chave. Tu até podes fazer o teu próprio partition, ou seja, claro, tu podes, sim. o algoritmo pode ser tu a fazê-lo. Sim, e tipicamente fazemos-lo exatamente porque queremos, uma das coisas muito boas que o Kafka nos oferece é a garantia de ordenação, mas só temos essa garantia se tivermos cuidado sobre como particionamos os dados. E sim, e tens razão, a chave depende do connector, é o connector que decide. Não me lembro de agora de repente se o connector que nós usamos, este Postgres CDC, se permite ou não manusear em termos de configuração a chave, ou seja, a chave com que vai ser produzido o evento. Não me recordo neste momento. Mas por defeito ele está a colocar a própria... É uma estrutura, não é a primeira equipe. A primeira equipe pode ser mais do que uma coluna. É a própria estrutura, ele cria uma estrutura com todas as primary keys que estão naquela tabela. E salvo o erro, eu lembro-me de ter lido isso na altura, que se a tabela não tiver primary key, ele não consegue fazê-lo. Mas tem que voltar a recordar. Entretanto, pode já ter mudado alguma coisa, mas na altura eu lembro-me de ter lido isso. Que tínhamos esse problema, é que essa tabela não tivesse primary key, não conseguíamos configurar aquilo para ser copiada, vamos dizer assim, de um lado para o outro. Havia essa restrição também. Mas entretanto, estes plugins e estes connectors evoluem. Para vos dar um exemplo, na altura em que a gente implementou isto, tivemos um problema com os deletes, com o JDBC5 Connector, e eu reparei que 2 semanas depois de entrarmos com isto em produção, eles fizeram uma nova versão desse connector onde os deletes, ou seja, o evento delete já era considerado pelo connector e já era apanhado e já era feito qualquer coisa na base de dados com ele. Por isso há aqui uma constante evolução também nos connectors, e tem que se estar um bocado atento também ao que é que a comunidade, neste caso, a maior parte deles são da comunidade, exceto aqueles da Confluent e todos os outros pagos, mas é preciso ver também o que é que se anda a fazer. Mas também podes fazer tu próprio connector, por isso não é assim tão difícil. Aquilo tem uma API, tem uma framework própria em que te permite fazer isso. Ok? Por isso é completamente aberto. É isso que eu queria dizer, ou seja, aquilo é completamente aberto. Tens uma grande comunidade de volta disso. Cada vez mais há estes connectors feitos para tudo e mais alguma coisa. Vocês fizerem uma pequena pesquisa, vêm connectors para tudo já. Tudo o que é novidade de sistemas atuais, seja Google, seja Cloud, seja Amazon, seja outras coisas, vocês já têm connectors lá. Para tanto um lado como sync, como source. Por isso é uma questão de fazerem uma pesquisa e vejam o que é que existe para os vossos exemplos. Mas sim, eu acho que podes tentar aventurar e fazer qualquer coisa em termos de connectors. Se tens esse desejo, eu acho que deves fazê-lo. E depois diz qualquer coisa, como é que correu, que a gente gostava de saber. Agradeço o desafio. Outra coisa que, pronto, isto era o comentário, perguntas, logo ao início começaram a surgir questões que eu tenho, já configurei sistemas Postgres com replicação, e a replicação é feita com write-ahead log e o write-ahead log, ou transaction log, como vocês referiram. E por omissão, quando se configura a replicação, tipicamente ao fim de ter alguns problemas em produção, as pessoas de facto começam a encontrar problemas.
E uma das coisas que existe no Postgres são valores de dimensão máxima do write-ahead log e com que frequência é que se faz checkpointing, se arquiva ou não, etc. E, de facto, a minha pergunta original, que eu comecei a ter no início, era o que é que acontece se o Kafka estiver em baixo um tempo superior ao que o Postgres tem configurado como o tempo ou tamanho limite do write-ahead log. E algo que me parece, a vossa experiência de facto foi que ao configurar o plugin viram que não existe limite e aquilo começa a crescer descontroladamente, que tem a vantagem de, aparentemente não se perdem dados, tem a desvantagem de, se o Kafka estiver em baixo, aquilo cresce descontroladamente. A minha pergunta... ok. A pergunta era, isto foi uma questão relacionada com o wall to JSON ou é uma coisa que viram depois mais tarde com o PG Output? Aconteceu nos dois plugins, portanto, tanto o wall to JSON como o PG Output, dos testes que nós fizemos, portanto, isso iria acontecer. Se nós não tivéssemos o cuidado de fazer a monitorização e de sermos alertados no caso do Kafka Connect ou do connector não estar ativo, portanto, os logs iam crescer até atingir o limite máximo e íamos ter um crash na base de dados. Portanto, nos dois plugins nós fizemos os testes e portanto, a nossa equipa de DBAs conseguiu comprovar que os logs vão sempre continuar a crescer enquanto tivermos atividade na base de dados e enquanto não houver um conector ativo, eles não vão ser descartados. Portanto, existe um risco de, se nós não tivermos isso em atenção, de termos um problema em produção com os dois connectors. Portanto, com os dois plugins, quero eu dizer. Sim, portanto, isso com é o AutoJSON porque... com PG Output, sim. É interessante porque a minha experiência de configurar Postgres em replicação é que, tipicamente, o problema que se pode encontrar é se a réplica que está a receber o write-ahead log para construir a réplica em si estiver em baixo, o risco que se corre é, quando ela subir, já não ter o ponto do write-ahead log que tinha ficado e tem que se recuperar outra vez do zero. E neste caso o problema é ao contrário. Não sei se tem a ver com a configuração que os DBAs fizeram, se tem a ver com algum comportamento do plugin. Isto é uma coisa de facto interessante para se ver logo à cabeça quando se começa, ou antes de chegar à produção pelo menos, e é uma boa coisa que vocês tenham apontado. Uma coisa que penso que não cobriram, ou se calhar estive distraído, era perceber o que é que acontece quando há uma alteração da estrutura da base de dados. Por exemplo, uma tabela que já está a ser consumida, se removermos ou adicionarmos uma coluna, tipicamente qual é o processo, ou se há alguma coisa a ter em atenção, penso que sim, e normalmente qual é a sequência de passos que tomam para fazer essas alterações. Eu posso responder assim, por norma, nós na LARDUT temos que manter a retrocompatibilidade das aplicações e não temos por hábito fazer alterações ou remover dados da base, ou remover colunas da base de dados. Portanto, o que normalmente nós fazemos é criar um campo novo e as nossas aplicações passam a usar este campo novo e basicamente os outros passam a ser campos de deprecated. Portanto, nós tentamos manter aqui a retrocompatibilidade. No entanto, e depois agora aqui passo a palavra ao Paulo, porque eu penso que não tem impacto, porque se nós adicionarmos um campo novo na tabela, nós no evento técnico vamos ter essa coluna, mas como nós criamos um consumer, o consumer não vai descartar, portanto, penso eu esse campo, mas o Paulo aqui pode dar mais input. O connector que nós usamos diz logo à partida que todas as alterações de DDL não são refletidas, ou seja, não há eventos. Se fizermos um alter table, isto não é considerado um evento, ou seja, não há um CDC em relação a alterações da tabela. O que vai acontecer no futuro é todos os inserts updates
que acontecerem depois dessa alteração, a estrutura que vem na mensagem, né? Ou seja, os campos, ou seja, as properties, vêm com mais esse campo ou sem esse campo. É isso que acontece. Como é possível configurar a própria mensagem para enviar o DDL atrás, agarrado, ou seja, qual é que é a estrutura que está da tabela neste momento? Podes tentar criar um consumer que reflita depois essa alteração para refletir isso na base de dados de destino. Ou seja, se queres fazer isso do ponto A para o ponto B e queres também fazer DDL changes, podes tentar fazer isso dessa forma. Nós logo desde o princípio não consideramos isso. Ou seja, o que foi considerado foi que a base de dados A e a base de dados B terão sempre a mesma estrutura, e quem garante isso é um outro processo que faz a alteração quase ao mesmo tempo. Okay? De qualquer forma, o próprio consumer que nós criamos, o Custom Consumer, tem em salvaguarda esses campos novos ou que já não existem, de forma a garantir que a coisa não dá um erro. Foi dessa forma que a gente garantiu que não há um erro ali quando tentássemos fazer um insert num registro com uma coluna que não existe, ou uma coluna que é nova e que é obrigatória e nós não temos valor para ela. Mantivemos ali alguma salvaguarda e algum tratamento de erro e por aí adiante. De qualquer forma, é as únicas formas que eu conheço de fazer isto, ok? A grande preocupação, neste caso, como não se apagam colunas, a preocupação é, quando surge uma coluna nova, temos que fazer com que a coluna nova surja primeiro nos consumers, para quando ela for criada no producer, os consumers já estarem todos preparados para escrever os novos valores. Por exemplo, sim. Assim, há uma preocupação em tentar manter a coerência entre os dois sistemas, entre as duas bases de dados neste caso. Ok. Bom, já derrapamos um pouco, mas tudo bem. Interessante a partilha. Mas alguma questão última? Senão fechamos. Não, mas obrigado, ok, fixe. Pronto, então se vocês têm uma questão, depois estamos lá disponível no LinkedIn ou no Meetup. O que é que fizer sentido? Pronto, obrigado a todos por terem vindo e esperamos falar início do dezembro, no próximo evento. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.